Muita gente olha o gráfico dos fundos imobiliários e chega à conclusão de que eles não valorizam. Só que essa conclusão está completamente errada, e nesta análise a gente vai entender o porquê. Sabe, isso é uma daquelas armadilhas bem comuns para quem investe. A pessoa abre lá o gráfico de um fundo imobiliário, um FII, e vê aquela linha meio de lado que parece que não sai do lugar há anos. E logo pensa, pô, para que eu vou correr o risco da renda variável se isso aqui parece renda fixa? Então, vamos lá, vamos mergulhar nisso. Essa percepção é, na verdade, uma baita ilusão de ótica do mercado financeiro e que pode fazer muita gente perder boas oportunidades. O que a gente vai fazer aqui é exatamente desvendar o que aquele gráfico de preços não está mostrando. E essa frustração é super compreensível. Olha só esse comentário aqui, do Eliomar. É um sentimento que a gente vê bastante por aí. A ideia de que o risco não está compensando, ainda mais com a nossa renda fixa pagando tão bem, né? E o Lucas reforça exatamente esse ponto. Ele sentiu na pele que os dividendos que caíam na conta pareciam só um consolo para uma cota que não subia. Essa confusão toda entre preço e valor real é que está no centro do problema. E é isso que a gente vai esclarecer agora. Para a gente conseguir entender o valor de verdade dos FIIs, a gente precisa mudar a forma de olhar, sabe? Usar uma nova lente. E o melhor jeito de fazer isso é com uma analogia bem simples, a de uma árvore que dá frutos. Basicamente, existem duas maneiras de se analisar um fundo imobiliário. A primeira, que é a mais comum, é focar só no preço da cota, aquele número que aparece piscando na tela. A segunda forma, que é a correta, é olhar para o retorno total, que inclui a peça mais importante desse quebra-cabeça, os dividendos. Então, o ponto principal é este aqui. Pense em um FI como se fosse uma árvore. A árvore em si, o tronco, são os imóveis e os ativos que o fundo tem. Com o tempo, essa árvore cresce, ou seja, os imóveis valorizam. Mas, e aqui que está o segredo, o fundo é obrigado por lei a colher os frutos, que são os lucros dos aluguéis e da venda desses imóveis, e distribuir para quem é dono da árvore. Agora, vamos sair um pouco da analogia para ver como é que isso funciona na prática, no dia a dia. É aqui que a teoria encontra a realidade e a nossa percepção sobre os FIIs começa a mudar de verdade. Vamos pegar como exemplo o XPML11, que é um fundo de shoppings bem conhecido. Mas é importante saber que essa lógica vale para vários outros setores, tá? Seja para um fundo de galpões logísticos como o HGLG11, ou até para os chamados fundos de papel como o MXRF11 e o CBTS11, que investem em dívidas imobiliárias. O mecanismo de distribuir a renda é a chave em todos eles. E aqui está o pulo do gato, aquilo que o gráfico não te conta. Por trás das câmeras, uma avaliação recente mostrou que os imóveis dentro do XPML11, ou seja, os shoppings, valorizaram 8,8% em um único ano. Isso é um ganho de quase 470 milhões de reais no patrimônio do fundo. E aí a gente chega na pergunta de $1 milhão, né? Se o patrimônio do fundo cresceu quase 9%, por que esse valor não apareceu lá no preço da cota que a gente vê na corretora? A resposta está em como esse valor chega no bolso de quem investe. Simples. A lei obriga os fundos a distribuir 95% do lucro que eles têm no semestre. Então, quando o gestor vende um desses shoppings que valorizou, o lucro dessa venda não fica no caixa do fundo para engordar a cota. Ele é distribuído como um dividendo. Muitas vezes um dividendo até extra. O resultado, o lucro vai direto para o bolso do investidor e o valor do fundo se ajusta, mantendo o gráfico com aquela aparência mais estável. O valor foi gerado e foi entregue, só que não do jeito que o gráfico de preço mostra. E aí, essa análise está clareando um pouco as coisas? Se sim, que tal deixar um like e se inscrever aqui no canal? É um gesto super simples, mas que ajuda muito a gente a continuar produzindo conteúdo para desmistificar o mundo dos investimentos. Certo. Agora que a gente já entendeu como o valor é distribuído, vamos para a comparação que todo mundo quer fazer no cenário de hoje. Fundos imobiliários contra a boa e velha renda fixa. Com a taxa Selic lá em cima, a pergunta é totalmente válida. Por que se arriscar em FIIs se dá para ter um retorno bem legal e com muito mais segurança no Tesouro Direto, por exemplo? Para responder isso, a gente precisa olhar para os números. E os números mostram uma coisa bem interessante. Hoje, a média de dividendos do IFIX, que é o principal índice dos fundos imobiliários, está girando em torno de 12%. Do outro lado, um título como o Tesouro IPCA+, que também protege o dinheiro da inflação, está rendendo perto de 7%. Essa diferença, que hoje está em uns 5 pontos percentuais, é o que o mercado chama de spread. É basicamente o prêmio de risco que se ganha por escolher FIIs em vez da segurança da renda fixa. E um spread desse tamanho, gente, não é algo que a gente vê todo dia, não. E o histórico nos dá uma pista fascinante sobre isso. A última vez que esse spread esteve tão aberto foi lá na crise de 2015. E o que aconteceu depois? Entre 2016 e 2019, o IFIX valorizou mais de 120%. E olha que legal, esse número é só da valorização das cotas. Nem leva em conta todos os dividendos que foram pagos nesse período. Como dizem, a história não se repete, mas muitas vezes ela rima. Então, vamos amarrar todas essas pontas e construir uma forma nova e bem mais inteligente de avaliar os fundos imobiliários daqui para frente. Resumindo, os pontos principais são: primeiro, o gráfico de preço sozinho é uma miragem, ele engana. Segundo, o valor real dos FIIs vem tanto da valorização dos imóveis quanto dos aluguéis, e ele é entregue na forma de dividendos. E terceiro, a métrica que importa de verdade é o retorno total, que é a soma do sobe e desce da cota com todos os dividendos que caíram na conta. O grande aprendizado aqui é não cair na armadilha de julgar o investimento pela métrica errada. É como esperar que um peixe suba em árvore. Fundos imobiliários são, por natureza, máquinas de gerar e distribuir renda. A valorização da cota é uma consequência disso e não o objetivo principal. E tudo isso deixa uma pergunta no ar para a gente pensar. Agora que a gente entende que o preço da cota não conta a história toda, e vendo esse spread de rendimento em níveis que a gente só viu antes de uma grande alta, será que o mercado não está, mais uma vez, abrindo uma janela de oportunidade para quem busca renda e também valorização no longo prazo?